Estaremos pensando nos próximos minutos sobre a Páscoa. Êxodo 12, 21 e 27. A nação de Israel ainda era apenas um povo escravizado no Egito quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o seu povo. O faraó não quis perder o braço escravo daquele povo, assim não permite a saída dos hebreus. Depois de enviar várias pragas ou manifestações sobrenaturais para culminar os atos poderosos e a força do faraó, chocando-se, Deus, Yahvé, manda Moisés anunciar a morte dos primogênitos na terra do Egito. E assim, quando o anjo da morte passa para matar os primogênitos dos egípcios e encontrasse o sangue nos umbrais das portas, passaria adiante por cima e não mataria os filhos de Israel, os israelitas. E seguindo esta orientação de Deus, toda a nação de Israel foi salva e liberta das mãos de Faraó. Por isso, no verso 25, temos aqui a instituição, a criação da Páscoa. Quando estiverem morando na terra que o Senhor vai dar a vocês, continuem fazendo esta comemoração. E quando seus filhos perguntarem que comemoração é essa, responda: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. E isso faz lembrar que o Senhor passou por cima das casas dos israelitas no Egito. Foi quando ele fez a destruição na casa dos egípcios, mas não tocou na casa do seu povo. Mais tarde, quando Jesus veio ao mundo enviado pelo mesmo Deus Yahvé, a exemplo de Moisés que foi enviado ao povo hebreu, ele, Jesus, foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus foi identificado como o mesmo Cordeiro da Páscoa judaica, que é exemplo daquele foi morto para todos aqueles que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Então, na verdade, Jesus hoje é a nossa Páscoa. Jesus vem substituir a Páscoa judaica. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, é narrada a celebração da última Páscoa, em que Jesus participou com seus discípulos a partir do verso 26. Esta é a instituição da Páscoa pelo Senhor Jesus, oferecendo sua vida simbolicamente representada pelo pão, carne, pelo vinho, seu sangue, que ele derramaria no Calvário pelo seu pecado. Por isso, irmãos, a Páscoa tem como definição uma festa religiosa em que os judeus comemoram a libertação da escravidão do Egito sob o comando de Moisés. É uma festa religiosa em que os cristãos comemoram a ressurreição de Cristo, que é a razão da nossa fé. A palavra Páscoa vem de uma palavra hebraica que significa passagem. O anjo da morte passou por cima, não entrou na casa e preservou a vida dos filhos de Israel. E dentro do contexto espiritual de que Jesus fez a Páscoa, significa a passagem da morte para a vida, passagem de Deus para nos salvar, passagem da escravidão para a liberdade, da morte para a vida, passagem para um novo céu, uma nova terra. Este é o verdadeiro significado da Páscoa. E fazemos questão de enfatizar isso, porque estamos vendo o mundo criando suas próprias Páscoas. Vemos igrejas criando suas próprias Páscoas. O que estamos vendo aí é a criação de uma Páscoa criminosa, inventada para nos desviar do significado verdadeiro, que é a ressurreição de Cristo. A invenção dessa Páscoa mundana está desviando a humanidade de ser livre da morte eterna e substituindo o sacrifício de Cristo na cruz. E assim temos por aí Páscoa de coelho, Páscoa de ovos de chocolate, que na verdade nada lembram a salvação em Cristo. Comemorar a Páscoa significa entender de mente, corpo e alma que no centro da experiência da ressurreição, no centro da experiência de uma nova vida, encontra-se a cruz, o sacrifício. Significa
festejar nova vida alcançada através do sacrifício. Significa alcançar uma nova forma de pensar baseada nos princípios daquele que morreu e ressuscitou. Somos informados pela palavra de Deus que na sexta-feira Jesus foi pregado na cruz do Calvário. Ali ele foi humilhado, perfurado, morreu como ladrão. Aparentemente, um final trágico, uma tragédia total. Mas diz o texto, porém, que 3 dias depois ele ressurge em glória, devolvido pela morte. Ressurgiu dos mortos, tornou-se vitorioso sobre o inimigo e está vivo para sempre, reinando em glória. Assim podemos imaginar que no interior daquele túmulo ocorria algo jamais sonhado pelo homem. Aquele corpo jazia inerte, sem vida, porque Jesus realmente estava morto. Mas agora o seu espírito retorna ao sepulcro e nada pode resistir esse poder. A vida celestial permeava todo aquele corpo. Era a vida eterna, que não está sujeita a qualquer dissolução. O tempo e o espaço não eram mais barreiras. Jesus saiu. As rochas não puderam impedir ele de sair, de vir, de estar livre. Ele agora pertencia a uma nova dimensão de vida. Ele retorna à sua essência, ao seu princípio, aos verdadeiros propósitos de sua vida, que é vida eterna, vida em abundância. Já não está mais preso na matéria que se sujeita só por amar eu e você. Por isso agora o túmulo é o drama sagrado da alma. Morte. A morte não mata Jesus. Jesus ressuscitou com um corpo renovado. Da mesma forma, todos os crentes em Jesus Cristo terão um corpo glorioso e serão como Ele. Assim como Ele diz em João 3,2, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Por isso, a palavra de Jesus, ela precisa ecoar em nossos corações. Precisamos entender, precisamos estar prontos, sensíveis a ouvir e a perceber o que Ele nos apresenta como: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14,6. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu quero dirigir a você nesse momento essa palavra, dizendo para você que a Páscoa de Cristo não é um sentimento de derrota, não é um sentimento que possa ser limitado às suas dificuldades financeiras, não é um sentimento que deve ser limitado às suas crises no casamento, não é um sentimento que deve ser transferido à sua frustração por não alcançar uma profissão da maneira que você sonhou, mas sim é um conflito emocionante, aonde faz com que você entenda que o Deus que você serve, o Deus que deu a vida por você, está vivo, ressuscitou, e a Páscoa é para você comemorar, é para que você não se esqueça dos 2 fatos mais importantes que aconteceu na nossa história. A ressurreição de Jesus Cristo implica em um quadro onde Deus está no controle dos acontecimentos. Implica em termos uma vida que deve refletir um Cristo ressuscitado. Que você tenha a Páscoa, essa celebração, como motivo de festejar, como motivo de se alegrar, porque Ele morreu e ressuscitou para que você tenha vida e vida eterna.